Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre a primeira lei da termodinâmica para vocês. Mas bem, antes de mais nada, lembrando, vai ter uma playlist aqui para vocês poderem acessarem de vídeo, resoluções de exercícios, certo? Para vocês treinarem essa parte. E bem, já vão se inscrevendo no canal e dando o like aí, certo? E bem, dúvidas ou sugestões podem colocar aí nos comentários, certo? Que eu vou atender a todos. Então, bem, começando a primeira lei da termodinâmica, tá? É basicamente uma transposição da lei de Lavoisier, só que aqui dentro da termodinâmica, né? O que dizia a lei de Lavoisier? Que na natureza nada se cria, nem se destrói, tudo se transforma, né? E o que é a primeira lei da termodinâmica? É nada mais do que uma transposição disso, só que se pensando na ideia de energia. Então temos basicamente uma lei de conservação de energia, né? Onde nós dizemos que o seguinte: tenho um recipiente, nesse recipiente que é um êmbolo, tá? Que pode se mover livremente, ok? Tem no seu interior um gás confinado. Tá? Vou fazer aqui então modelo de partículas para o gás, certo? Se por algum processo eu conseguir transferir energia térmica para este gás, né, chamando essa energia térmica de uma certa quantidade de calor, ou seja, se eu transferir uma certa quantidade de calor para este gás, ok? Duas coisas que podem acontecer com o gás. Uma delas é aquecimento, por exemplo, aquecimento, e outra é expansão, né? Pensando no caso de um gás ganhando energia, certo? Só que o que ocorre, né? Para esses dois acontecimentos, né? Eu vou ter uma certa energia associada. Tá? Essa expansão, a gente diz que quando o gás expande ou comprime, tá? Ele sofre ou realiza trabalho. Tá? Trabalho. Né? Assim como lá na mecânica nós temos o trabalho da força mecânica, né? F vezes força vezes deslocamento, aqui nós temos o trabalho térmico. E o aquecimento, que a gente chama de ΔU, que é variação de energia interna. O que é essa variação de energia interna? É basicamente, né, a energia cinética dos constituintes daquele gás, né? A certo seria o soma das energias cinéticas e potenciais, mas um gás ideal, como não tem interação entre as partículas, então não temos essa energia potencial. Então é a energia cinética das partículas que constituem o gás. E como a temperatura é relacionada com isso, temos então a energia interna. Então a primeira lei vai dizer o seguinte, que a quantidade de calor que eu cedo ou é transferido entre um gás e o ambiente é nada mais do que uma soma entre a sua variação de energia interna e o trabalho que esse gás consegue realizar, ok? Só que, bem, o que ocorre, né? Geralmente não é escrito dessa forma essa lei. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, quantidade de calor eu sei o quanto eu consigo fornecer ou o quanto um gás consegue perder no ambiente. Eu consigo ter uma forma de medir isso, tá? Com algum instrumento, certo? É uma grandeza macroscópica. Trabalho é com relação ao volume do gás, também consigo ter. Mas a variação de energia interna não é algo que eu consigo medir através de algum instrumento, pois eu teria que medir a energia cinética de todos os constituintes daquele gás. Então, como é escrita essa expressão, dessa maneira aqui, com o ΔU isolado, onde a variação da energia interna é a quantidade de calor trocada com o sistema, menos o trabalho que este sistema realiza. Tá? Daí algumas convenções aqui de sinal, que é o seguinte: o que? Bem,
vai ser positivo quando o gás recebe calor, vai ser negativo quando o gás perde calor. Ou melhor, transfere, né? Vou escrever aqui melhor, porque perder significa que ele tem. Mas é positivo quando ele recebe ou absorve calor. Vou botar aqui, absorve. E negativo quando ele cede calor. Ou, melhor, emite calor. Tá? Para trabalho, temos também uma convenção com sinais. Trabalho é positivo para um gás que se expande, certo? E negativo para um gás que se contrai. Claro, isso é uma convenção de sinais, certo? Pois se nós contrairmos um gás, pensando, ele vai aquecer. Então, para não haver tantas confusões, se cria essa convenção de sinais. Para a energia interna, né? Bem, positivo quando o gás aquece e negativo quando o gás resfria. Tá? Que daí vai denominar aí a primeira lei da termodinâmica, uma lei que envolve o quê? Envolve a variação da energia interna, o cálculo dela através do processo de transferência de calor e realização de trabalho. Ok? Bem, com isso, tá? Com isso, nós temos duas grandezas aqui a definir, que são variação de energia interna e o trabalho realizado por um gás. Tá? A variação de energia interna, como eu falei, ela é definida como a soma das energias cinéticas dos constituintes do gás. Como não temos como calcular a energia de cada um, se usa um valor médio através da velocidade média. E, então, essa variação de energia interna a gente calcula da seguinte forma. Ela é igual a um C vezes. C é uma constante. Vezes N, R, delta T. Né? NR delta T vem lá da própria equação de Clapeyron. Tá? Clapeyron, desculpa. E este C, ele assume valores diferentes. Né? C vai ser 3/2 para um gás dito monoatômico. O que é um gás monoatômico? É um gás que é constituído por moléculas de um átomo só. Né? Por exemplo, gases nobres. Eles não fazem ligações, certo? E 5/2 para um gás diatômico, que daí formado por 2 átomos, né? Exemplo, os gases atmosféricos, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, ok? Para outros gases já muda um pouquinho essas constantes, esses aqui são os principais para o cálculo da energia interna, né? Certo? Isso aqui sai de uma chamada lei de equipartição de energia, a de Boltzmann, ok? Daí vai falar sobre isso. Que aí é a ideia da energia interna. Bem, a questão da variação de energia interna é importante, pois ela depende unicamente do quê? Unicamente da mudança de temperatura. Independente do processo que ocorra para o gás sair de uma temperatura a outra, né, independente desse processo, se eu tiver a mesma variação, eu vou ter a mesma variação da energia interna, seja para um gás monoatômico, seja para um gás diatômico, ok? E veja que este N aqui, lá da equação de Clapeyron, é nada mais do que o número de mol, né? E R uma constante universal. Então, eu não dependo do tipo de gás, só da quantidade de mols que eu tenho desse, certo? E, claro, importando se é um gás monoatômico ou diatômico aí, ok? E aí a questão da energia interna. Já o trabalho, temos uma forma de calcular que é a seguinte: pressão vezes variação de volume.
Este P aqui é de pressão e este ΔV é de variação de volume, né? Como eu falei, o trabalho depende de expansão ou contração. Se ocorre um desses dois, significa que há mudança de volume. Se há mudança, há trabalho sendo realizado, né? Só que essa expressão é usada quando eu tenho uma pressão constante. Há uma pressão constante. Eu consigo usar essa expressão aqui. Ou seja, o gás simplesmente aumentou ou diminuiu o seu volume. Tá? Mas agora, para outras situações onde eu não tenho uma pressão constante, eu tenho outras maneiras de se calcular o trabalho. E a maneira é através de uma análise gráfica, né? Veja só. Aqui. Tá? Um diagrama pressão por volume, né? Se eu tiver uma variação dessa maneira do meu gás, ou seja qual for a variação que ele tiver, a área demarcada pela intersecção dos pontos no eixo, pelo gráfico e o próprio eixo, ou melhor, como a gente costuma dizer, a área do gráfico é o que vai me dar um valor numericamente igual ao trabalho realizado. Só temos que cuidar a questão do sinal, né? Se vai ser um trabalho positivo e negativo. Mas aí tu observa o que está acontecendo com o volume. Se eu estou saindo de um volume maior para um menor, ou melhor, de um menor para um maior, estou tendo uma expansão. Então esse valor tem que ser positivo. Se é o contrário, se eu estou dando a direção aqui da transformação oposta a essa, ou seja, para cá, daqui para cá, então, negativo. Ok? Tem que fazer essa interpretação aqui pela questão do sinal, pois muitas questões vão englobar isso aí. Não vão pedir só o módulo do trabalho, por exemplo. Não, vão pedir o trabalho com o seu sinal positivo ou negativo. Né? Então tem que saber sobre essa questão da unidade, se expande ou se contrai. Ok? E outro ponto também que envolve análise gráfica é com relação a uma chamada transformação cíclica. Tá? Vou colocar aqui o mesmo diagrama P por V, só que agora eu tenho uma transformação. Vou colocar duas aqui. Não, vou colocar uma só. O que é uma transformação cíclica? É uma transformação que vai sempre voltar para o mesmo ponto inicial. Né? Então, o que acontece? Certo? O trabalho realizado é o trabalho da área abrangida pelo gráfico. Só que como é que eu vou saber a questão de sinais? Bem, um jeito bem fácil é tu observar para qual direção o ponto mais alto está indo. Né? Eu vejo que o ponto mais alto deste gráfico está indo na direção de aumento de volume. Então aqui eu sei que este trabalho no fim vai ser positivo. Se eu visse que no ponto mais alto a direção estava sendo dada para de menor volume, daí é um trabalho negativo, né? Mas a gente consegue ver. Se eu tenho uma direção só, ótimo. Eu vejo para onde é que ele vai. Se eu tenho uma transformação cíclica, que pode não ser um círculo, pode ser várias figuras, um triângulo, um losango, uma coisa assim, certo? Eu tenho que ver a direção no ponto mais alto, certo? Para saber o que está acontecendo. Tá? Se essa direção está indo de forma que vai se encaminhando para o aumento de volume, trabalho positivo. Caso contrário, negativo. Ok? E bem, isso aqui é falando, né, sobre a primeira lei da termodinâmica. A próxima aula deste conteúdo vai ser sobre a transformação adiabática e a retomada das transformações gasosas, que agora incluindo a primeira lei da termodinâmica, certo? Mas bem, sobre este conteúdo aqui, por hoje é isso, certo? Quaisquer dúvidas, como eu falei, podem colocar nos comentários e também a lista de exercícios vocês podem acessar, a playlist de exercícios, desculpa. Ok, pessoal? Então, bem, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!